Sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Abramos, irmãos, a palavra de Deus em Zacarias capítulo 8. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8. Farei a leitura de todo o capítulo. Peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Zacarias capítulo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: O jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Senhor, abre o nosso entendimento,
Esclarece, Senhor, o nosso coração, fazendo atender as palavras desta profecia. Ensina-nos, ó Senhor, a compreender pelo Teu Espírito, o autor divino das Escrituras, o significado da aliança e por que, ó Senhor Deus, Zacarias 8 ainda tem a ver conosco, a Tua igreja nos dias atuais. Ah, Senhor, nós precisamos muito de Ti, nós necessitamos muito do Senhor. A Tua palavra, ela é lâmpada para o nosso pé, ela é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é como mel, doce como mel e o destilar dos favos. A Tua palavra, Senhor, é o prumo para a nossa alma. A Tua palavra nos leva, nos aponta para Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa o Teu povo e ensina, Senhor, a Tua palavra, ensina, Senhor, a Tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo de número 7 descreveu para nós um cenário onde Deus lembrou novamente ao seu povo a sua própria teimosia. A teimosia de Israel constantemente foi lembrada pelo Senhor. E isso não aconteceu para que Deus então se revelasse um torturador de seu próprio povo. Deus não lida assim conosco. É verdade que muitas vezes nós agimos assim quando não conseguimos enxergar o que Deus nos mostra, o que Deus nos diz que devemos fazer, como executar o juízo verdadeiro, mostrar a bondade e a misericórdia para com o nosso irmão, não ser opressor ao mais necessitado e não intentar o mal contra o nosso semelhante. É certo que muitas vezes, quando nós queremos trazer ou desejamos trazer à tona aquilo que Deus já perdoou, e esta é uma prática própria nossa, nós agimos como se fôssemos torturadores, mas Deus não age assim conosco. Quando Deus lembra ao seu povo, ou traz novamente à tona o seu cenário de teimosia, de desobediência, quando Deus mais uma vez nos apresenta a sua palavra e nos traz à memória o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa teimosia em não segui-lo, o que acontece sempre é a revelação do próprio Deus de que existe graça, e esta graça sempre é exibida por Deus ao seu povo através da sua iniciativa de chamar para si mesmo um povo. Sem a sua iniciativa, sem a sua graça, os homens, nós seríamos deixados para seguir os nossos próprios caminhos. Essa é a verdade. O que nós encontramos, portanto, no capítulo 8, é Deus tomando a iniciativa mais uma vez, assim como Ele fez no princípio, quando os nossos primeiros pais pecaram e se esconderam. E Ele mesmo toma a iniciativa e vai em busca, à procura de seu povo. Ele não o rejeita, mas Ele vai até o encontro de seu povo. Capítulo de número 8 nos revela esta iniciativa de Deus e nos mostra isso em partes importantes que eu gostaria de iniciar esta reflexão, ou começar esta reflexão com vocês, estudando juntos o capítulo de número 8 e percebendo pelo menos algumas verdades aqui que são mencionadas ou que nos são ensinadas. A primeira delas é que nesta iniciativa divina de revelar a sua graça em meio à teimosia de Israel, Ele se mostrou poderoso para salvar. Olhem os versículos de 1 a 8, novamente. Os versículos de 1 a 8 nos mostram, nos revelam o poder de Deus para salvar. Ele faz isso, inicialmente, mostrando o seu grande zelo por seu povo. Deus tem um grande zelo por seu povo. Ele tem ciúme por seu povo. E este ciúme, não entendam, irmãos, é semelhante ao nosso, que é pecaminoso por vezes,
que é motivado por sentimentos maldosos ou sentimentos de possessão ou manipulação, não. O zelo ou ciúme de Deus por seu povo, ele precisa ser entendido com respeito ou relacionando a sua aliança com o seu povo. Vejam só, versículos de 1 a 2, vamos ler juntos. Versículo 1 e versículo 2, vamos ler? Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Então, Deus, ele revela que o seu zelo, o seu ciúme santo por seu povo, é uma grande indignação, constante indignação, que ele sente porque o seu povo teimoso ou teimosa e desobedientemente havia se desviado do caminho. Ele então conduz novamente o seu povo à posse da terra, ele leva o seu povo novamente a fazer aquilo que deveria ser feito, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, estabelecer novamente o verdadeiro culto e a verdadeira adoração. E ele vai mostrar que a sua profundidade e sentimento, o seu zelo para com o seu povo, o grande zelo que ele tinha por Sião, a grande indignação que ele tinha por ela, não era por amor pura e simplesmente a Israel. Deve nos chamar a atenção outras passagens bíblicas que nos revelam isso. Por exemplo, marquem Zacarias e vamos para o livro de Ezequiel. Por um momento, abra a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. E nós temos aqui uma passagem muito importante, impactante a respeito desta afirmação de Zacarias 8:2. Ezequiel 36. Ezequiel 36. No versículo 11, diz o seguinte. O versículo de número 11 diz: multiplicarei homens e animais sobre vós, uma promessa de restauração. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-ei habitar-vos como dantes e vos tratarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor, para manifestar a sua graça, para que o povo novamente lembrasse que o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, era o seu Deus. Ele então diz: eu vou restaurar vocês. Quando você e eu, quando nós caminhamos um pouco mais no capítulo 36 de Ezequiel, vejam só o que nós lemos a partir do versículo 16. Agora do versículo 16, eu gostaria que vocês lessem comigo até o versículo 22. Nós vamos ler juntos. Vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fores. Então, Ezequiel mostra claramente que a restauração devida ao povo de Israel, ela parte de uma iniciativa de Deus, de sua graça. E o que é que acontece aqui? Esta ilustração ela nos ajuda a compreender. Deus, ele fez com que o seu povo sofresse,
porque o seu povo resolveu trocá-lo pelos deuses dos povos, ídolos que os contaminaram, que contaminaram a terra. O Senhor compara a maldade e o pecado de Israel, as suas ações, os seus caminhos, como a imundícia de uma mulher nos dias das suas regras. Este era o caminho do povo. Agora percebam que quando Deus traz à tona o pecado, o desvio do caminho, quando Deus mais uma vez lembra a Israel que a sua teimosia foi a causa do juízo de Deus sobre eles, ou sobre Israel, olhem só o que ele diz nos versículos 21 e 22, que vocês leram comigo. Mas tive compaixão do meu santo nome. Versículo 22. Diz isto, portanto, à casa de Israel. Era que Ezequiel deveria profetizar. Assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Caminha um pouco comigo e no versículo 23 em diante, percebam como Deus então revela a sua graça, baseada em seu amor ao seu próprio nome, a sua fidelidade e aliança, que tão frequentemente nós quebramos. Deus, ele não faz isso. A partir do versículo 23, apenas acompanhem, diz assim: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Irmãos, iniciativa divina, sempre divina. Percebam como frequentemente hoje os falsos pregadores ou os falsos mestres, eles manipulam os textos da Bíblia. E eles utilizam os textos da Bíblia de uma forma extremamente humanista para cumprir os seus propósitos e os seus próprios desejos egocêntricos. Deus não está interessado primeiramente em seu povo por amor ao seu povo. Mas o amor que ele demonstra ao seu povo é fruto do amor que ele tem pelo seu próprio nome. Porque ele não pode de maneira nenhuma perder para aqueles que não têm força e para aqueles que não podem subjugar o Senhor de toda a terra, os ídolos falsos dos homens. Nem os demônios têm poder para destruir ou derrotar o Senhor de toda a terra, porque o que lhe pertence ele tem por zelo, porque o que é dele, Israel, ele tem como a menina dos seus olhos. Então ele toma a iniciativa, ele diz que vai vindicar a santidade do seu nome, que ele vai tomar dentre as nações o seu povo, ele vai congregar o seu povo e ele mesmo vai lavar esse povo imundo e sujo, nós. É a iniciativa divina, porque a nossa iniciativa sempre é fugir do caminho do Senhor. Aí olhem só o que ele diz a partir do versículo 26. Eu queria que vocês lessem comigo juntos, que nós lêssemos até o versículo 32, versículo 26 ao 32, vamos lá. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos,
e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. A iniciativa divina revela a sua graça maravilhosa, e a sua graça maravilhosa, quando revelada ao seu povo, desviado dos seus caminhos, produz santidade. Por isso, irmãos, não é possível que abandonemos a congregação nem por um instante. É preocupante a falta de desejo ou a falta de interesse ou o desejo do crente por se congregar e por dominicalmente ouvir a palavra que nos faz lembrar tudo isso. O que nós somos, o que facilmente fazemos, a nossa infidelidade, a nossa falta de amor, a nossa falta de compromisso, o nosso zelo pelo Senhor. É preocupante quando nós nos afastamos do caminho, porque o resultado prático disso é imundície sobre imundície, sujeira sobre sujeira, pecado sobre pecado. Quando Deus revela a sua graça, notem, Ele toma a iniciativa e diz: eu vou limpar vocês, eu vou dar um coração novo para vocês, eu vou pôr um espírito novo em vocês, eu vou tirar o seu coração duro de pedra e lhe dar um coração de carne, eu vou colocar em vocês o meu espírito e com isso eu farei. Veja, irmãos, toda a iniciativa de Deus. Eu farei que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Eu vou multiplicar para vocês riquezas. Eu vou erguê-los por amor ao meu nome. E ele deixa muito claro isso. Quando a graça se revela, o que é que então vem à minha memória? Versículo 31. Os meus caminhos maus, os meus feitos que não foram bons, sentir nojo da minha própria iniquidade e abominação. E Deus então diz: não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor dos Exércitos. Percebe como tudo isso muda a perspectiva como nós devemos enxergar as coisas? Percebem como o sentido do Natal, ele realmente ganha força, projeção? O amor de Deus revelado a nós em Cristo é fruto do amor que Ele tem por Ele mesmo e que o levou a agir em favor de seu povo, porque o seu povo crucificaria novamente o seu Filho. É o que o Senhor então, Ele nos mostra e Ele nos revela mais uma vez quando Ele é poderoso para salvar. Quando Jonas ele relutou em ir para Nínive, a cidade da desolação, aquela que provocou toda a ruína de Israel. Quando nós lemos a história de Jonas, o que nos chama a atenção é justamente isso. Ele não queria pregar em Nínive, porque ele sabia que se pregasse em Nínive, o único que era poderoso para salvar aqueles homens faria isto, e fez. Mas o coração de Jonas, então, é semelhante ao nosso coração, incapaz de perdoar, quando Deus mesmo revela a sua iniciativa a ele, fazendo uma simples planta crescer, para que aquele homem calvo não sofresse com o causticante calor daquela região. O Senhor então mostra mais uma vez para nós, Ele é poderoso para salvar, e Ele faz isso e demonstra isso ao seu povo, revelando a sua promessa, a promessa de uma nova aliança. Vamos voltar para Zacarias e vejam nos versículos de 3 a 8 o que se segue. Zacarias, portanto, capítulo 8, nós estamos estudando, agora versículos de 3 a 8. Nós temos aqui nesta passagem a promulgação de uma nova aliança com todas as suas bênçãos. É uma linguagem semelhante à de Ezequiel 36, que nós lemos, Ezequiel 37, Hebreus 8, que nós lemos no início do culto desta manhã. E o que é que nós encontramos aqui? Vejam só,
do versículo 3 ao versículo de número 8. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Percebem os termos do pacto aqui sendo novamente mencionados? O que nós encontramos aqui é que, embora neste caminho de restauração bênçãos temporais pudessem ser percebidas, a promessa revelada aqui, ela aponta para um cumprimento final maior da presença do Senhor. É o que nós encontramos no versículo de número 3, a primeira parte. Eu voltarei para Sião, diz o Senhor, e habitarei no meio de Jerusalém. Vejam que há uma combinação de verdade e santidade. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos, Monte Santo. Há uma promessa de prosperidade e paz, versículos 4 e 5. Os velhos e velhas, cada um levando em sua mão o seu arrimo, nas praças de Jerusalém. As crianças, meninos e meninas, brincando nela. O versículo de número 7 nos mostra um trabalho de redenção universal, global, ou seja, impossível de se limitar apenas geograficamente à Palestina. Versículo de número 8 diz que o relacionamento pessoal com Deus, ele seria possível através da justiça que Deus imputaria ao seu povo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma justiça que não seria nossa, não seria dada por Deus, quando ele diz no versículo de número 8, eu vou trazer vocês. E vocês irão habitar em Jerusalém. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e justiça. Nós voltamos a Ezequiel 36. Eu vou tirar o coração de pedra de vocês. Vou colocar um coração de carne. Eu vou botar um espírito novo em vocês. Eu vou colocar o meu espírito e vou fazer vocês andar nos meus caminhos e nas minhas leis. Notem então, irmãos, que há uma descrição da obra da graça de Deus por seu povo, a igreja. E aqui há algo maior do que uma simples restauração política. Isso que os judeus dos dias de Jesus, 1000 anos à frente, desejariam da parte de Cristo, mas a restauração exigida por eles não seria restauração prometida por Deus. Seria uma restauração espiritual, não temporal. Seria uma reunião ou congraçamento do seu povo, seria a união de seu povo em torno do reino de Cristo Jesus, que começaria nos corações. Percebam então que este reino, esta reunião, o povo congregado, que seria dirigido para Jerusalém, seria comprado pelo sangue, lavado pelo sangue do Cordeiro. Há uma promessa aqui messiânica muito forte. Mais uma vez, Zacarias mostra ser um dos profetas mais messiânicos do Antigo Testamento. Para um povo profundamente oprimido, nós encontramos aqui uma promessa impressionante, praticamente inacreditável. O versículo de número 6, ele acaba com a dúvida de que muitas vezes nós pensamos, ou do que nós acreditamos a ser possível, que o nosso raciocínio por si mesmo discirna os propósitos ou as intenções de Deus. Versículo 6 diz, se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos. E olhem a repetição, assim diz o Senhor dos exércitos,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. O que nós precisamos ter em mente então, irmãos, aqui, é que essas profecias, as demais profecias bíblicas, elas usam uma linguagem que nos chama a atenção e nos aponta para uma felicidade futura, um propósito futuro. Não estaria distante deles ou das gerações, ainda que eles não pudessem ver ali claramente, geração após geração, confiada e confirmada nesta promessa, veria o dia da encarnação do Verbo. Aqui nós precisamos entender o seguinte, irmãos, e esta é uma força muito grande, maior para a nossa missão. Muito mais do que a expectativa que todos nós devemos nutrir, e é bíblica, de que Cristo irá voltar, maior é aquela que nos mostra Zacarias, se cumpriria com a encarnação de Cristo. Cristo já veio, o Verbo se fez carne, o reino de Deus iniciou, a promessa da nova aliança se cumpre no século I e se estende até nós hoje. É isso que muitas vezes, o que nos prende apenas a uma expectativa futura, não nos permite enxergar o que nós já experimentamos, o que na história de Jerusalém, o Evangelho conquistando e vencendo chegou até hoje, e nos limita às ações, influências e obras que devemos fazer. Porque nós sempre estamos pensando que Zacarias 8 ainda irá acontecer. Já aconteceu, já se cumpriu em Cristo. E o seu retorno glorioso será maior. Mas enquanto isso, nós devemos viver e entender o que o Senhor nos mostra e o que o Senhor nos revela quando Ele tomou a iniciativa poderosa para nos salvar por uma promessa gloriosa de uma nova aliança. Qual a aplicação para nós aqui? Muitas vezes nós vemos a Deus, nós olhamos para Ele como se Ele tivesse nossas limitações ou como se Ele tivesse as nossas habilidades. Não confundam a linguagem humana da Bíblia, que foi supervisionada pelo Espírito, o autor divino das Escrituras, para que a gente entendesse bem. Não procuremos limitar a habilidade do nosso Deus, a iniciativa do nosso Deus, como se ela fosse semelhante à nossa. Essa é a grande acusação dos ateus, quando eles dizem que o Deus da Bíblia é um Deus tirano, é um Deus torturador, é um Deus impiedoso. Não é isso que nós vemos. Se não limitamos a habilidade de Deus à nossa, essa é a nossa ação, o nosso coração, a nossa motivação, nunca, jamais a de Deus. Ele se revela na palavra sempre muito gracioso. Ele fez isso por amor ao seu nome, enviando o seu próprio Filho para redimir o seu povo. Nós precisamos considerar, irmãos, por exemplo, como o Evangelho ele cresceu e continua a crescer e se expandir mundialmente, sem nenhuma força militar semelhante ao Islã. Não nos enganemos. O Evangelho sem força militar, mas pelo poder da pregação da palavra, é muito mais poderoso do que qualquer outra força religiosa que tenta ganhar o mundo pelo poder da espada. O Islã é um exemplo disto. Quanto mais eles perseguem e oprimem ao seu povo, pessoas se convertem e buscam o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, diminuir ou minimizar a Deus quando o assunto envolve o desafio de pregar o Evangelho e o ministério cristão que está em torno de nós. Eu gostaria de encorajar você a assumir este compromisso em 2015. Um dos mecanismos que nós temos de defesa para a maldade e a violência que acontece contra os nossos irmãos no mundo, porque nós temos liberdade de religião, não é a reação legítima aos mecanismos legítimos que Deus nos proporciona, quais sejam oração, ação social, mobilização, mas indiferença.
É a mesma indiferença que a mídia, que não tem nenhum interesse em nosso país de mostrar essas coisas, nos leva a agir e a pensar quando nós hoje temos a capacidade de fazer as nossas refeições com a nossa família, tendo a televisão aberta, ligada e passando as piores coisas, e a gente continua comendo sem que o estômago se embrulhe. Indiferença é uma reação natural e pecaminosa nossa para tentar rejeitar aquilo que é fato. Não podemos minimizar o nosso Deus, que não pode ser diminuído jamais, nem limitado quanto às suas habilidades, sua força, poder e graça, irmãos, e indiferentes nos esquecermos dos desafios que temos como igreja do Senhor, de propagar o Evangelho, de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Caminhando para o fim, o que nós temos ainda aqui, versículos de 9 a 13, nos mostra que na iniciativa divina, Ele é poderoso para salvar, Ele é fiel em sua promessa de uma nova aliança, Ele é fiel para prover aquilo que o seu povo necessita, versículos de 9 a 13. Eles haviam recebido uma exortação para terminar o templo, a exortação foi dada à luz das promessas de Deus. Percebam que o incentivo para o trabalho presente deveria então animá-los para aquilo que viria no futuro, versículos de 9 a 13, assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo, juízo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Os versículos de 10 a 13, então, revelam mais uma vez, Deus trazendo à memória ao povo a maneira como Ele tratou os seus antepassados, que caminharam em desobediência, mas ao mesmo tempo vejam a iniciativa dele agora, em tomá-los para demonstrar que tudo é graça, e que Ele tem o poder de transformar o mal em bem, e portanto todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a promessa de bênção para eles, temporal, que eles viriam em um espaço curto de tempo, teria por objetivo mostrar algo muito mais amplo. Israel deveria ser preservado para levar o Evangelho até as nações. O Evangelho vem do judeu, o Salvador viria dos judeus. Foi Deus quem estabeleceu estas coisas, e Israel não poderia fugir deste plano eterno. E a razão é porque a sua fidelidade em prover, e portanto eles não deveriam temer, eles deveriam ter as suas mãos fortalecidas pelo Senhor, eles deveriam caminhar mais uma vez fortemente na dependência do Senhor. É que a justiça do Senhor jamais iria mudar. Os dias difíceis da história de Israel não iriam alterar o curso da ação de Deus. Versículos de 14 a 19, vejam comigo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias, não temais. E as coisas que deveis fazer, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor.
A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Deus propôs agir contra a desobediência de Israel. E ele fez o que propôs, está no versículo de número 14. Agora ele propôs fazer o bem por seu remanescente, e aqui está a garantia do gracioso favor de Deus. Mais uma vez, a graça de Deus se revelando em meio à tragédia humana, aquilo que o nosso próprio coração destila: juramento falso, violência contra o próximo, indiferença para com as coisas de Deus, falta de amor à verdade. Deus, mais uma vez, demonstra o seu favor quando ele propõe agir em favor de seu povo. Os versículos 16 e 17 que vocês leram comigo, ou acompanharam comigo, eles descrevem, revelam claramente que a graça e a lei caminham juntas. Pois como Deus mostra graça ao seu povo, a obediência à lei ou às suas leis é a resposta que o seu povo deve dar ao seu favor amoroso. Olhem como estas duas verdades, elas caminham juntas, relacionadas, elas não podem ser separadas. O apóstolo Paulo diz que onde o pecado abundou, a graça superabundou. E para que a graça seja superabundante, o apóstolo pergunta: nós deveremos pecar mais? Ele diz: é claro que não. Graça e lei caminham juntas. Os mandamentos de Deus, eles revelam a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa maldade, a sujeira do nosso próprio coração. Deus vem e nos trata. E quando nós recebemos este tratamento, e eu torno novamente a lembrar a vocês a necessidade que temos de ouvir constantemente a palavra do Senhor, Ele então nos mostra, nos revela mais uma vez o caminho melhor. Ele havia chamado previamente no capítulo 7 o seu povo a confiar nele, a buscá-lo de todo o coração, a manter negócios com ele, ou seja, ouvi-lo e obedecê-lo naquilo que ele tinha dado como ordem, palavra de ordem. E esta seria a base, a fundação para uma sociedade temente ao Senhor. Porque o povo de Deus deveria se abster daquilo que as outras nações faziam tão livremente. A razão, ela é encontrada no final do versículo de número 17. Porque a todas estas coisas eu aborreço, eu odeio, diz o Senhor. Aquilo que é contrário à sua lei, a mentira, a injustiça, a maldade no coração contra o próximo, o juramento falso, tão comuns, irmãos, a nós, tão facilmente utilizados por nós. Deus então nos mostra a base para a nossa ética de vida, ou seja, a maneira, o modo correto como nós devemos viver, a sua santa lei. Ele mostra, através da instrução, que nós devemos amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia. A nossa própria natureza deve andar em conformidade com a sua natureza. Quando nós não fazemos isto, irmãos, facilmente nós nos afastamos e nos abandonamos, ou abandonamos o Senhor, nos desviamos do caminho do Senhor. Nos versículos 18 a 19, ele finalmente responde à pergunta do capítulo 7, versículo 3. Aquela comissão que foi enviada a Judá perguntou aos sacerdotes, vocês podem lembrar comigo, capítulo 7, versículo 3, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Capítulo 8, versículos 18 e 19 respondem isso para nós. Palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês serão para a casa de Judá regozijo,
alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo ao seu povo é quando Deus faz brilhar o seu sol, o sol que brilha e que faz então o seu povo enxergar a sua maravilhosa graça, as lágrimas elas devem secar. Quando a sua bênção ela cai sobre nós, ela vem sobre nós, a memória de nossas dores devem ser usadas apenas para melhorar a nossa alegria no presente. Ao invés de jejuns, eles deveriam estar em festa, mas não de qualquer jeito. Eles deveriam alegrarem-se e eles deveriam festejar através da promoção da verdade e da paz. Deus faz tudo possível àquele que nele crê. Por que nós não nos desprendemos facilmente daquilo que nos entristece, que nos incomoda, que nos machuca? O nosso próprio pecado, o pecado que sofremos da parte do nosso irmão. Por que tanta insistência nossa em alimentar aquilo que Deus, pelo sol e o brilho da sua graça, faz com que as nossas lágrimas sequem? Faz com que agora nós aprendamos com alegria a restauração que Ele promoveu em nós e por nós, fazendo tudo novo. Ele mostra tudo isso, porque Ele é o único que tem poder para realizar aquilo que é improvável. É improvável para nós enxergar tudo isso, ver como tudo isso poderia acontecer. Improvável para aqueles irmãos do passado, improvável, mas não impossível para o nosso Deus. Os versículos de 20 a 23 então concluem. Zacarias 8. Eu não poderia terminar sem mostrar a vocês a gloriosa verdade que encerra capítulo 8 e nos mostra porque Deus tem poder para realizar o improvável. Ninguém se sentia mais desprezado do que este grupo aqui de exilados que retornaram para ajudar. Mas vejam que a iniciativa de Deus prometeria um crescimento e um aumento global, universal do povo da aliança em seu favor, diz os versículos de 20 a 23. Eu gostaria que vocês lessem comigo, vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor mostra que a promessa da nova aliança, ela se cumpriria no tempo e no espaço. 500 anos se passariam, mas estas promessas seriam cumpridas em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando os judeus esperavam a descida do Espírito, e homens de diversas línguas, povos e nações seriam reunidos em Jerusalém. E justamente em Jerusalém o cumprimento literal deste texto aconteceria. Percebam, todos estes povos olhariam para um judeu. Todos estes povos tocariam na orla das vestes de um judeu, o único que tem poder para salvar, o único que tomou a iniciativa para salvar, o único que se fez carne e se humilhou por nós, o único que poderia ir até a cruz. Jesus, Jesus, Jesus! Vejam que maravilhosa profecia que se cumpriria no Pentecostes e faria tudo novo. Faria brilhar a luz da graça de Deus, faria com que Jerusalém cumprisse o seu santo propósito de se tornar o lugar central do evangelismo e da missão global, de onde os pregadores se espalhariam e chegariam nos lugares mais distantes aqui no Brasil.
O Senhor, então, por meio de uma promessa futura de expansão do povo de Deus, mostraria que ao invés do esforço esperado de um poderio militar, ele agiria através da graça maravilhosa revelada em Jesus, que o seu zelo por nós traria salvação em Cristo. E quando este zelo toma conta da nossa alma e nos entusiasma o coração e incendeia o nosso coração, a missão prossegue. Ela não permite que fiquemos sentados, mas nos faz agir, orar e agir em favor do cumprimento e do chamamento desta missão. A razão maior por que adoramos, para que continuemos a pregar o Evangelho para as nações. Esta grande e gloriosa transformação seria caracterizada por uma preocupação e um zelo pela glória de Deus. A verdadeira piedade e santidade promoveria no coração dos santos um zelo pela glória de Deus, que faria com que eles continuassem e prosseguissem a obra. Os levaria a depender mais de Deus, a orar mais, a suplicar a bênção do Senhor, a bênção que viria do Senhor dos exércitos, para que não temessem jamais. Jerusalém seria a fonte da verdade para as nações. Os filhos de Deus, a partir dali, jamais conseguiriam ser contabilizados. O que se estima hoje, irmãos, apenas se estima. Nós não temos ideia, nós não conseguimos contabilizar o número daqueles que fazem parte do mesmo reino do qual nós fazemos parte, o reino de Cristo Jesus. Esse evangelho seria universal. A palavra nações, literalmente aqui, as línguas das nações, é o que dá ainda mais força para o alcance universal da obra evangélica e missionária. Aqui nós temos a garantia para os missionários e cristãos de todas as idades. De todas as idades, eu estou dizendo. Para você que é filho de crente, para você que é criança, menino ou menina, a promessa de andar nessas praças é que deve nos mover a cumprir o propósito e missão que Cristo nos entregou a nós, missionários de todas as idades, para levar o Evangelho, o poderoso Evangelho, para o mundo, com a certeza de que o Senhor separou um povo para si, de entre todos os povos. A graça maravilhosa de Jesus. O judeu, para onde todos olhariam, para onde todos deveriam ver, olhar, crer, traria então esta expressão gloriosa do final do capítulo 8, que é alento para nós. Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos anime a alma para mais um ano que se iniciará daqui a pouco tempo. Que Deus nos mostre que a verdadeira unidade de todos os verdadeiros crentes estão sob a bandeira da cruz. Essa verdadeira unidade está sob a verdadeira bandeira do Evangelho. E que estes homens aqui, que simbolicamente são demonstrados agarrando as vestes de um judeu, pedindo para ir a Jerusalém buscar ao Senhor, é a mensagem clara para nós que ainda hoje todos nós precisamos estar agarrados em Cristo, ligados a Ele, fortalecidos por Ele, dependentes somente dEle, para que o nosso cristianismo não se torne tão indiferente como tem sido nesses dias, tão fraco e ausente de poder como nesses dias. É urgente para nós, irmãos, entendermos que se a nossa força não vir do Senhor, se a nossa confiança não estiver depositada nele, nada disso para nós fará sentido, jamais fará sentido. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, o seu povo. A tua palavra nos mostra, mais uma vez, quem verdadeiramente somos. O mal que praticamos, a imundície do nosso próprio coração,
demonstrada através da nossa desobediência aos teus mandamentos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque tão facilmente nos esquecemos daquilo que deveria ser o maior e melhor objetivo para a nossa vida e para a nossa família. Tem misericórdia de nós quando seguimos os nossos próprios caminhos, quando amamos mais a nós mesmos do que ao Senhor e nos esquecemos da missão e da obra que o Senhor confiou ao seu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos faz enxergar novamente a Cristo, o judeu poderoso, que trouxe salvação para os homens, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o teu Filho unigênito, que habitou entre nós e manifestou a glória do unigênito Filho de Deus, que veio salvar o seu povo de seus pecados. Que a tua palavra, ó Senhor, produza em nós um senso de responsabilidade por tua glória, por manifestá-la ao mundo, de santidade, por viver de fato aquilo que o Senhor nos chama a viver e a fazer. Que a tua palavra, Senhor, desperte em nós o sentimento de alegria e verdadeira paz, enxugando as nossas lágrimas, nos fazendo olhar para os nossos próprios pecados, para aqueles que nos feriram ou têm nos ferido, não com ódio, mas com o sentimento de perdão que o Senhor mesmo demonstrou por nós, sendo nós terríveis. Obrigado, ó Senhor, porque um novo coração nos foi dado. Não permitas, ó Senhor, que nos desviemos dos teus caminhos. Ajuda-nos, ó Senhor, como igreja, a não caminharmos confiados em nós mesmos, em nossa própria mente e coração, mas inclina, Senhor, o nosso coração à tua palavra. Quando o Senhor nos traz à memória o que nós somos e o que temos feito, nós te louvamos porque revelas ao mesmo tempo a tua graça, a iniciativa do Senhor poderosa para nos salvar e cumprir, ó Senhor Deus, o teu santo propósito por amor ao teu nome. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque Ele é o nosso mediador, superior aliança, Ele assumiu e cumpriu, fazendo com que todos olhem para Ele e que creiam nele e que vivam por Ele e para Ele. Abençoa, Senhor, o teu povo e ajuda-nos a cumprirmos fielmente, na dependência do teu Espírito, a nossa missão. Que todos sintam o chamado missionário de serem testemunhas para as nações, com as suas vocações, com os seus dons e talentos, testemunhando de Cristo e anunciando ao mundo a razão de ser e o motivo de ser igreja e testemunha viva, coluna e baluarte da verdade para este mundo. Tem misericórdia, Senhor, de nós, das nossas casas. Abençoa-nos, ó Deus, e obrigado, muito obrigado, porque a tua graça maravilhosa, ela sempre nos basta. Em nome de Jesus oramos. Amém.